Deus não tem corpo igual aos homens. Deus é espírito, é luz. Deus sempre está em todo lugar. Deus é espírito, é luz. Eu não posso ver a Deus, mas Ele sempre me vê. Deus sabe tudo, todas as coisas, nada se esconde de Deus. Deus pode tudo, todas as coisas, sua vontade Ele faz. Deus não tem corpo igual aos homens. Deus é espírito, é luz. Deus sempre está em todo lugar. Deus é espírito, é luz. Eu não posso ver a Deus, mas Ele sempre me vê. Deus sabe tudo, todas as coisas, nada se esconde de Deus. Deus pode tudo, todas as coisas, sua vontade Ele faz. É que eu fui pra Torre de Babel. Acho que é melhor tirar a máscara, você não acha? Sim, eu também acho. Boa tarde, pessoal! Boa tarde, família Vila Kids. Estamos aqui com mais um encontro com vocês. Peraí, o que você estava falando naquela hora que você estava com a máscara? Eu tava falando porque eu sou a favor do Capitão América. Ah, e eu estava com a máscara do Homem de Ferro, porque eu sou a favor do Homem de Ferro. Sério que a gente vai começar com esse tema dividindo nossas opiniões? Sim, sim, sim. E eu tava representando o Homem de Ferro, né? Mas eu sou menina, né? Então, eu sou a Pepe na hora que ela põe a armadura. E ela aparece lá no meio pra destruir a Thanos. Pô! Destruindo Thanos. Nesse pau, você quase destruiu o microfone. Pau! Não, que eu tava E imaginando. o ouvido do Ivan. Eu imaginei, sabe? Eu queria estar lá. É, mas então, olha, você viu que lá no Capitão América 3 e tal, começou a ter uma divisão. É. E Sabe o aí, que eu lembrei? Do reino dividido. é verdade. De Israel com aquele reino dividido, Foi, né? eu lembrei disso. Foi Fiquei muito triste. triste, né? Eles começaram a guerrear entre eles mesmos. E Igual qual os dos- Vingadores que começam a guerrear entre eles mesmos. E qual dos dois é o Capitão América e o outro é o Homem de Ferro? Ah, é que eu não tinha a roupa do Capitão América, ou do Homem de Ferro. Ah. Então, os dois, né? É os dois? E o Capitão América não termina sozinho. Ele casa com seu grande amor. Eu também casei com meu grande amor. Waka waka. Sabe Ué, por eu quê? fiquei- O reino não ficou dividido. Não. Ahá! Mas essa é uma história. Que a lá gente na vai aprender a frente. partir de agora. Uhul! Agora ou lá na frente? Agora, Ou ou lá daqui na pra frente. frente. Ou lá na frente. Pessoal, Qual? vamos lá hoje pro Louvor Vila Kids. Olá, família Vila Kids! Vamos louvar o Senhor? Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se
Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, Salmos 46, Salmos 46, Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, Salmos 46, Salmos 46, Salmos 46. E agora nós vamos ficar com a história. Sabe por quê? Porque do céu vem histórias. Muito boa noite, Vila Kids! E espero que vocês tenham gostado do vídeo que acabou de acontecer. Foi muito emocionante, não é mesmo? O que vocês podem lembrar? A Guerra Civil, quando o Homem de Ferro liderou um grupo dos Vingadores e do outro lado, o Capitão América liderou. E aí, uma guerra no meio deles. Eles se dividiram. Ai, que triste. Pois é. E algo parecido com isso aconteceu quando Israel se dividiu. Ficou uma parte no norte, uma parte no sul. Israel ficou ao norte, teve 19 reis e ao sul, Judá teve 17 reis. Alguns Waka Waka e outros Winky. E assim continuou. E hoje nós vamos ter um dia bem especial. Aqui na nossa live, vamos conversar um pouco, você aí na sua casa, sentadinha no seu sofá, e eu aqui também, na minha casa, porque a gente tem que se proteger, né? Pois é. Olha só, vamos tentar lembrar um pouco, talvez alguns de vocês nunca estudaram sobre os reis, e hoje eu vou falar só sobre os reis do norte. Levanta a mão, norte fica lá em cima, e sul aqui embaixo. Por exemplo, pensando no Brasil,
Aqui nós estamos no Paraná, no sul, aqui embaixo. E lá no norte, lá em cima, fica Belém, fica outros estados, Amazonas, enfim. Agora, então, nós vamos conhecer alguns reis do norte. E aí vocês vão entender o porquê. Olha só. No norte teve Jeroboão. E ele ensinou algo tão ruim para o povo de Israel. Ele trouxe a idolatria. Adorar falsos deuses. Colocou vários deuses, deuses com letra minúscula, que não é realmente o único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor, não é ele. Colocou vários deuses falsos e começou a adorar, idolatrar. Tudo aquilo que fica no lugar de Deus se chama idolatria. Então teve Jeroboão, depois de Jeroboão, o seu filho Nadab assumiu por 2 anos. Depois de Nadab, Baasa assassinou Nadab e ficou no reino por 24 anos. Depois, quem assumiu teve Elá, e depois de Elá, quem assumiu foi Zirim. Zirim assassinou Elá, era um comandante, Zirim, e ele assumiu o reino. Sabe por quantos dias? 7 dias só. Só por 7 diazinhos só. E aí, ele ficou lá. Depois dele, veio um rei chamado Omri. Omri foi um rei melhor na questão de não que ele adorasse a Deus, não, mas Omri foi um rei que concedeu com que a Samaria se tornasse capital, fez alguns acordos políticos importantes e acabou trazendo, fez um acordo político para o seu filho. E agora sim a gente vai entrar no rei que a gente está querendo hoje, que é o rei Acabe. Sim, o rei Acabe, ele vai reinar por 60 anos. Gente, e ele foi considerado pior do que todos esses outros reis ruins que eu acabei de falar. Pior que todos esses montes de reis ruins? Sim, pior que todos esses reis ruins. Acabe, então, começa a governar. O pai dele, Omri, fez um acordo para que ele casasse com uma princesa. Mas não é aquelas princesas fofinhas que a gente conhece. Ela tá mais parecendo com uma bruxa. Sim, Acabe casa com Jezabel, apenas por interesse político, para que as relações com a Fenícia fiquem mais fortes. Ela era filha de um político lá, do rei de Sidom. Bom, e então Acabe acaba se tornando um rei, e com a sua esposa Jezabel. Gente, mas não tem tudo de ruim. Hoje aqui na nossa live é sempre uma conversa e tudo mais, nós teremos alguém super legal, super importante para estar conosco e vai nos contar o que aconteceu de legal nesse período em que Acabe, esse rei tão mal, junto com a sua esposa Jezabel, que ela estava mais parecida, sabe para quem? Para a irmã do Thor. Quem sabe quem é a irmã do Thor? Aquela malvada, né? Que ela é pior que tudo. Mas, vamos lá. Jezabel e Acabe reinando. E agora vamos chamar o nosso convidado especial com vocês, ele de Tesbita! Tô aqui? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu já tô Seja já na... muito... Olá! Que legal, isso aqui é melhor que a carruagem de fogo que eu subi um dia. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, viu? Obrigado. Obrigado pelo convite, viu? E como é que é seu nome mesmo? Eu sou Vanessa, sou repórter aqui em Israel e hoje eu quero conversar. Eu sei que você já teve o grande privilégio de ser elevado ao céu, mas eu quero conversar. Você pode se apresentar, por favor? Eu posso. Eu me apresento. Oi, eu sou eu mesmo. O seu nome, profeta, por favor. Elias. Meu nome é Elias. Eu vim lá de Tisbé, uma cidade tão pequena, mas tão pequena, que ela é do interior, quase interior, lá de Gileade. É tão pequena que nem o mapa conseguiu achar. E eu vim de lá. E Deus me enviou dessa cidade. Que bacana, fico feliz, viu, de tê-lo aqui conosco, o profeta Elias, para conversar com a gente. Elias, olha, a gente vai fazer um estilo de reportagem meio assim, bate-bola, sabe? Eu falo algo e você responde rapidinho.
Eu não costumo jogar parábola, mas vamos embora. Então vamos lá. Uma comida predileta, seu Elias. Ah, uma comida predileta, sabe o que é? Sabe quando você pega o pratinho? Ah, aí coloca um pouco de azeite com sal e pão. Uma delícia, eu adoro isso. Ok. Qual era o esporte predileto de Acabe e Jezabel? Tinha vários. Era futebol, voleibol, basquetebol e tudo que tem bal ela fazia. Muito que bem. E agora, qual o nome que seria ideal para ela? Jezabel ou Cascavel? Bom, o cascavel seria um adjetivo, né? Não seria, ou uma qualidade dela. Porque o bichinha ruim! Ela queria matar tudo quanto era profeta. Olha, eu passei por pouco. Mas eu tive já alguns amigos que, coitado, estão com Deus lá. Eu já vi eles lá. Olha só, seu Elias, quer dizer que o senhor competia com a Maju na época que ela fazia a previsão do tempo? Quer dizer que você trabalhou falando sobre a previsão do tempo? Conte-nos sobre isso. Olha, eu não sei quem é essa Maju, tá ok? Mas eu devo ser melhor que ela, porque eu falei por 3 anos e meio não ia chover, e não choveu. Falei que ia passar fome, e passou fome, ia ter seca, e teve seca. Eu apavorei. Quem é Maju? Não sei. Só sei que Elias é o cara da previsão do tempo. Elias, vamos lá, que o nosso tempo está curto, o pessoal em casa está assistindo. E aí eu queria conversar com você um pouquinho sobre como foi, né, esse período em que você estava lá participando, né, assim, meio que escondido do rei Acabe. Eu queria saber o seu lugar predileto e como foi esse seu tempo no seu lugar predileto. Bom, é o seguinte, eu cheguei lá no palácio do rei Acabe, Deus falou assim, olha, vai lá e fala pro rei Acabe que não vai chover. E eu entrei, né, abri a porta, pá! E disse que estava aquela bagunça, todo mundo dançando, todo mundo bagunçando, fazendo o que não devia. E aí eu bati a porta e falei assim, ô rei Acabe, eu sou Elias. Quando eu disse Elias, meu nome quer dizer ele é o meu Deus, Deus é o meu Jeová. A Jezabel abriu um olho maior que o meu, ficou assustada. E eu disse assim para ele, olha, durante um bom tempo, não vai chover nessa cidade enquanto eu não disser que vai chover, porque assim diz o Senhor, o meu Deus. Aí de lá eu tive que sair correndo, né? Porque, olha, imagina. Aí eu fui pro cantinho gostoso, ali em Querite, saí correndo lá pro riachozinho, lá tinha aguinha, minha barraquinha, tá vendo essa barraquinha aqui? É de lá, a barraquinha ainda continua em pé, milagres acontece. E eu peguei minha barraquinha ali perto do riacho. Sabe de uma coisa? Eu era servido por alguns garçons, sabia? Eram os corvos. Eles que vinham trazer comida para mim. E eu tinha aguinha ali o tempo todo. Então, vidão que eu tinha. Deus estava me sustentando, é verdade. Mas, de repente, o rio secou. Eu fiquei feliz e, ao mesmo tempo, triste, né? Porque o rio secou, fiquei com sede, o povo também estava. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, a minha fé, nessa hora, aumentou cada vez mais em Deus. Porque se secou o rio, é porque lá está tudo seco. Então, a profecia se cumpriu. Grande Deus esse que eu sirvo. Ele fala e ele cumpre. E dali Deus me mandou lá para o deserto, lá de Sarepta. E lá eu conheci uma viúva. Passando lá, cheguei lá, tinha uma viuvinha pobre, 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 pobre. Lá em Sarepta. Você acredita? Nossa, que interessante! E olha só, agora, eu não sei se o senhor sabe, mas nós temos vivido um momento meio complicado, né? Na questão social, algumas pessoas têm precisado de dinheiro, e parece-me que esse período foi um período de seca, muito difícil. Conte-nos um pouco sobre esse período. O senhor foi, encontrou essa viúva, e como é que as pessoas estavam vivendo, seu Elias?
Ah, é difícil, né? Porque, imagine, sem água, a terra seca, os gados tudo morrendo, pobrezinho, parecia até que era sabe as pragas do Egito? Tava parecendo igualzinho as pragas do Egito, lá quando morriam as vaquinhas. Triste, muito triste. Então as pessoas tinham pouco dinheiro, as pessoas tinham pouca comida, as pessoas tudo que tinham que guardar um pouquinho, tinha que pensar antes de gastar. Era difícil, não era fácil não. Não tinha plantação, era difícil, estava seca. Pessoas estavam morrendo de sede também, inclusive esta viúva. Então, relate com toda a emoção que o senhor puder, falando-nos sobre como o senhor a encontrou e o grande desafio que o senhor fez para ela, né? Conta pra gente. Com emoção. Não, foi assim, eu cheguei, estava com fome, né? Aí eu vi aquela viuvinha, pobre, falei assim para ela assim, minha senhora, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o grande Deus, o Senhor do Senhor, disse para que você faça um bolo, um pão para mim, algo para eu comer. Aí ela olhou para mim, com aquele olharzinho do gato de bota, quase chorando, e ela disse assim, filho, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite, e se eu fizer, só vai ter ou para mim, ou para você, ou para o meu filho. E aí ele disse para ela, falou assim, minha senhora, confie em Deus, tenha fé. Ele mandou você fazer, então faça. Então ela começou a preparar aquele pão, amassou, colocou as massinhas, colocou o azeite, começou a amassar, parecido com o pãozinho aí de uma senhora, que eu já conheço ela muito bem, ela chamada Léo, nós temos a receita aqui nesse programa há 2 atrás. Olha, se vocês tivessem me dado há muitos mil anos atrás, eu estaria bem melhor, viu? Então, e começou. Sabe o que aconteceu? Comeu ela comeu o filho dela comeu pão. A mulher comeu tudo pão. se multiplicou, senhor Elias. Eu comi o pão. E sabe o que Deus fez? Com certeza acabou depois. Não. Enquanto não acabou a seca, enquanto Deus não terminou com aquela seca, o pote dela de farinha não parou de ter farinha. O pote de azeite dela não parou de ter azeite. Foi. Que lindo, né? Como Deus, o único Deus verdadeiro, faz diferença na vida de alguém, né? Que história mais linda. E teve mais algum milagre? Conte no próximo outro milagre. Aí o filho dela começou a passar mal. Aí ela saiu correndo. E ela começou a gritar. E eu disse que... E ela falou o seguinte, o meu filho morreu. E aí eu saí correndo, peguei o filho, coloquei ele nos meus braços, subi para o quarto onde eu estava, levantei o filho para o alto e clamei o Senhor, o Deus, o único verdadeiro Deus, por vida naquela criança. Enquanto eu estava orando, aquela criança voltou a ter vida! Que lindo ouvir sobre isso, seu profeta Elias. Saber que o único verdadeiro Deus faz milagres e sustentou essa família, ressuscitou essa criança. Que história mais bonita! E ele, com certeza, ainda hoje é capaz de fazer milagres e deixar ainda o alimento necessário para que o pessoal que está acompanhando a live creia. Isso é verdade, gente. É uma história que aconteceu, mas o Senhor ainda é um Deus que faz milagres e pode abençoar o alimento que tem na sua casa e fazê-lo multiplicar. Bom, senhor Elias, pode falar. Oi. Aqui, a gente acabou de receber uma pergunta aqui. O pessoal queria saber, no chat, a gente queria saber como é que foi a sua amizade com Obadias. Olha só, exclusivo aqui pra gente. Obadias foi sensacional. Ele escondeu... escondidinho? Ele parecia uma ONG, ele escondia todos os profetas. Ele, na verdade, escondeu 100 profetas e eu também.
Mas quando eu cheguei lá, eu falei para ele ficou assustado. Eu falei, ô Badias, eu vi aquele bando de profeta ali, eu falei, é o seguinte, chama o rei Acabe, porque eu preciso conversar com ele. Eu tinha um desafio para o rei Acabe. Você quer ouvir? O senhor queria acabar com o rei Acabe, é isso? Não, É não. isso mesmo? Eu queria, na verdade, acabar com Jezabel, mas acabando com o rei Acabe. Você sabe que o rei Acabe é um PhD, né? Pobre homem dominado no casamento. Coitado daquele homem. Então, eu chamei Acabe, aí veio. E eu falei para ele, desafiei ele. Nós montamos dois altares. Aquele dia foi maravilhoso. Mas antes disso, eu perguntei para os israelitas quem que acreditava no Deus verdadeiro e único verdadeiro Deus. Sabe quantos? Peraí. Eu acho que eu vou fazer uma aposta aqui. Eu acho que umas 20 pessoas se levantaram. Ou, sei lá, se tinha esse tanto de profeta contra, eu acho que uns 100 israelitas se levantaram. Eu acertei? Não. Ah. Sabe quantos levantaram a mão que acreditavam no Deus, no único e verdadeiro Deus? 5. Não. 4, Quem? 3, 2, 1, 0. Ninguém levantou a mão. Aí a gente foi lá para o Monte Carmelo. Fomos lá, chegamos lá no monte, montamos altares. Um altar dos 450 profetas. Eu até gaguejei, engoli um profeta que foram 450 profetas, fora os outros 400 de Baal, fora os outros 400 que estavam lá de outro deusinho aí qualquer. E aí eu fiz uma aposta com ele. Na verdade, eu lancei um desafio top. Falei, olha, o Deus que descer fogo no altar aqui, ó, descer fogo nessas madeiras e queimar este altar vai ser o único e verdadeiro Deus. Ó, e eu lá, fui cavando uma cova e aí eles lá, eu comecei a brincar com eles. Eles começaram a gritar, a falar alto. E eu falei, quer um megafone? Lá não tinha na época. Manda um WhatsApp, também não existia. Eu falei, ixi, esse seu Deus... Elias, o senhor foi muito corajoso. Ó, mas lá no fundo, conta pra gente. O senhor estava fazendo essas brincadeiras com os profetas, mas o senhor não teve nenhum momento, assim, a perna não tremeu, o senhor não ficou nervoso? Fala a verdade, a gente está na live, as crianças querem saber. Não, medo eu não tive, sabe por quê? Porque eu confiava no Senhor dos Exércitos, o meu único e verdadeiro Deus. Agora, eu em nenhum momento tive medo, sabia? Porque eu acreditava que Deus ia mandar fogo naquele altar. E sabia que aquele Deus dele lá era o Deus de Baal. Então, eu comecei a cavar do lado do meu altar. Fiz uma cova, assim, do ladinho, assim, fui jogando água na madeira, jogando água ali, e eles assustados, e gritavam, cortavam o braço, e gritavam mais alto. Eu falei, brinca de cirandinha, corre com tia na casa da tia. Aí eu comecei, dança aí, assim, a dança do Quaquito, né, e nada, não desceu mais nenhuma faísca, sabe? Sabe aquela faísca do bobo? Nem isso caiu. Aí... eles começaram a olhar... uma super-heroína que ela pega fogo, a Capitã Marvel. Ela ia ajudar o senhor nessa hora, hein? Mas ela não solta fogo, tá? Ela solta raios. Então tá. Eu conversei com o Capitão América. Aí. Então, aí, pá, e tal, joguei a aguinha. E sabe o que eu fiz? O que nós devemos fazer? Orar. Aí eu clamei o Senhor dos Exércitos. Quando eu estava orando, Deus mandou uma bola de fogo. E eu fiquei maravilhado. Só de imaginar, eu também estou super maravilhada. E o povo começou a aclamar o Deus, o verdadeiro e único Deus, começou a aplaudir, começou a cantar, começou a adorar a Deus, e viu quem Deus é de verdade. E esse dia foi o único top. E verdadeiro Deus. Mas depois o senhor subiu para um certo monte, não é isso? Eu continuei o monte lá, né? Eu tava ali no... Carmelo, o senhor subiu ao Monte Carmelo. Subi no Monte Carmelo. Cheguei lá no Monte Carmelo, orei.
E cheguei para Obadias, falei, Obadias, chega mais. Avisa o rei que vai chover. E então, conte-nos. Ele não acreditou. E sabe o que aconteceu? O quê? Você sabe? Não? Esse detalhe eu não sei. Eu sei da história um pouco, mas os detalhes foi o senhor que viveu. Somente quem vive sabe exatamente o que aconteceu. A emoção do momento. Eu vi uma nuvem do tamanho do homem, da palma do homem. Eu orei uma vez, orei duas, três. Quando eu olho no horizonte, em uma nuvem desse tamanhozinho aqui. E eu falei para Obadias, corra, avisa o rei que vai chover. Este é o Deus que eu sirvo. O Deus único e verdadeiro. Verdadeiro. Fiquei até emocionada, que eu imaginei, viu? Eu imaginei mesmo essa nuvem, imaginei como deve ter sido tão lindo o senhor viver isso para com Deus. Eu fico imaginando como deve ter sido ver realmente aquela nuvem tão distante, tão pequena, se transformar em chuva, num lugar que há tanto tempo as pessoas não viam. Um milagre, e que a gente pode crer para os dias de hoje, com certeza, né, seu Elias? Seu Elias, me disseram... Pode falar. Que tem alguém, né, com um nome parecido com o do senhor. É meu amigo Elias, Zeu. E o que aconteceu com o Eliseu? Eliseu, eu conheci Eliseu, o profeta que andava comigo. Ele era companheirinho de viagem. Aí eu peguei o meu manto, joguei sobre ele, e ali eu passei todo o meu cajado para ele. Toda a minha vida, passei para ele o cajado de profeta. Vá. Então, Eliseu, dali para frente, se tornou o profeta também. Seu Elias, nos deixe. Hoje, várias crianças estão assistindo essa live e eu queria que o senhor deixasse um recado final para nós. Que recado final o senhor pode deixar para todos nós que estamos assistindo? Crianças, adolescentes, pré-adolescentes, papai, mamães. Seguinte, aquilo que toma o teu coração, aquilo que você mais pensa, aquilo que você mais fala, aquilo que quando você acorda é a primeira coisa que você vem na sua mente, e aquilo que você mais quer fazer é aquilo que você mais adora. E aquilo que você mais adora se torna o seu Deus. Então, crianças, e papais e mamães, busquem o Senhor, leia a Bíblia, façam devocionais, mas não faça aquelas devocionais de 10, 15 minutos só, não. Aprofunde mais na palavra, nas escrituras. Procure ler mais as escrituras. Deixa um pouco de lado a internet, deixa um pouco de lado o celular, deixa um pouco de lado, sabe? Tantas outras coisas que tomam o tempo que Deus tem dado para você. Porque nem o tempo é seu. Esse tempo de 24 horas, de um dia, de uma semana, de um ano, não é seu, é Deus quem te deu. Nem esse privilégio você tem de falar, o tempo é meu. Não é. É Deus quem te dá. Então, aproveite o tempo que Deus tem te dado aqui para adorá-lo, para buscá-lo, para ler as Escrituras, para falar da palavra de Deus, para proclamar, contar as minhas histórias, que foram histórias que Deus deu para você. Foi a história que Deus falou para mim, que falou para o povo, e eu falei para o povo. Sabe? Você pode ser um profeta. Você não precisa esperar coisas miraculosas acontecerem. A palavra de Deus, ela aberta, já é a profecia de Deus, falada e revelada para vocês. Então, pregue a palavra, viva a palavra, e viva e sirva ao único verdadeiro Deus. Cuidado, crianças. Cuidado, papai e mamãe. Aquilo que você mais faz, aquilo que você mais pensa, e é aquilo que você mais adora. E aquilo que você mais adora é o seu Deus. Eu espero que Deus seja o único e verdadeiro Deus da sua vida, o nosso Senhor. Assim como o meu nome quer dizer Elias, quer dizer Deus é o meu Senhor. Que vocês possam viver isso no coração de vocês. Que Deus possa ser o Senhor da vida de vocês. Não adianta vocês se preocuparem. Quando eu estava lá no Riacho de Querite,
A água acabou, mas Deus trouxe a provisão. Deus, ele se preocupa com vocês. Ele vai mandar os corvos para vocês, em formato de cesta básica, em forma de uma pessoa abençoando você com um dinheiro, com uma palavra amiga. Ele vai prover. Mas se você deixar Deus ser o único e verdadeiro Deus da sua vida, faça prova. Deixa Deus agir na sua vida. Porque eu fui prova disso. Deus fez tantos milagres através da minha vida. E Ele pode fazer. Porque eu servi e sirvo até hoje o único e verdadeiro Deus. Muito obrigado, Sr. Elias. Muito obrigada por essa mensagem, tudo isso. Crianças, vamos lembrar que onde está o teu coração, ali está o teu tesouro, né? E onde você tem deixado o seu coração. Bom, pessoal, eu queria que vocês procurassem como foi o fim da história de Elias, para onde que Elias foi no fim da vida dele, como foi esse redemoinho aí, e aí eu vou pedir para que vocês estudem realmente ali em Reis, para saber direitinho o que acontece no fim da história de Elias. A gente não vai contar aqui, né, seu Elias? Mas eu agradeço a sua presença. Posso dar tchau? Pode, eu agradeço muito, ó. Toca aqui. Toca aqui, seu Elias. Aê, obrigada, hein? Bom, é o seguinte, eu vou dar tchau, porque eu vim no redemoinho e no meu cavalo de fogo, tá ok? Na minha carruagem de fogo. Tô indo. Tchau, tchau. Muito obrigada, pessoal. Ó, vamos decorar o catecismo, por favor, pergunta e resposta. Brinca com o papai e com a mamãe sobre isso, combinado? Um beijão, Deus abençoe vocês. Com vocês fica a dica. Quantas pessoas há na divindade? Resposta 3. Questão 12. Quais são essas pessoas? Resposta: Pai, Filho e Espírito Santo. Questão 13. Onde Deus está? Resposta: Deus está em todos os lugares. Questão 14. Há quanto tempo Deus existe? Deus sempre existiu. Questão 15. De que sentido o homem é um ser singular? Ele carrega em si a imagem e semelhança de Deus. Essa brincadeira de hoje é um jogo da memória. Uau! Jogo da memória todo mundo já sabe, todo mundo conhece. Qual é a regra principal do jogo da memória? Você encontra uma peça e tem que achar outra peça igualzinha. Mas o nosso jogo da memória vai ser um pouquinho diferente. A gente vai usar as perguntas do catecismo. E vai ser assim: quando você achar uma pergunta do catecismo, você vai ter que achar a peça que é a resposta para aquela pergunta do catecismo. Então vamos lá. Qual é a primeira pergunta? Deixa eu olhar aqui para não errar. Quem fez você? Aí você tirou essa peça que é a primeira pergunta. Quem fez você? E qual é a resposta certa? Deus. Aí você vem, tem que achar a peça Deus para o nosso jogo da memória. Então, se você achar a segunda pergunta, qual é a segunda pergunta? O que mais Deus fez? Aí, qual é a resposta certa? Deus fez todas as coisas. Achou essa peça? Uau, o que mais Deus fez? Qual é a resposta certa? Deus fez todas as coisas. E é assim o nosso jogo da memória. Jogo da memória do catecismo. Quem fez você? Agora eu vou procurar a resposta. Aham. Deus. Ok, já estou no 1-0 aqui, hein? Deixa eu ver outra. O que mais Deus fez? Vamos procurar. Será que tá aqui? Ah, não é essa a resposta. Vamos procurar de novo. Achei. Ok. Que mais Deus fez? Deus fez todas as coisas. Mas e se eu tirar ao contrário? Já a resposta, beleza? Se você achou a resposta primeiro, você vai procurar a carta que tem o versículo, tá beleza? Tá ok? Esse é o nosso jogo da memória. Espero que vocês se divirtam, que vocês joguem bastante e assim decore bem as perguntas do catecismo. Beijo, boa semana
E até semana que vem, se o Senhor permitir. Foi muito legal a live de hoje. Foi super legal, uma história com live, reino dividido, reino do norte, reino do sul e um único rei. Esse é o único Deus e verdadeiro Deus. Sim. E só Ele deve ser adorado, ok? Só Ele. Então, gente, cuidado com o que você tem adorado. Aquilo que você mais faz, aquilo que você mais usa e aquilo que você tem dentro do seu coraçãozinho, quando você acorda, quando você está de dia, quando está de noite, que tem na sua mente, é o que vem em primeiro lugar, é o que você adora. Espero que seja Deus. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, beleza? Pensa bastante nisso. O que mais tem ocupado a sua mente? E o seu coração. E então, agora chegou a hora de dar tchau. Ah, É isso mesmo. mas foi muito legal, né? Foi bem divertido. Foi, eu diferente. adorei. Você viu a live? Curti. Você curtiu? Aham. Eu também curti, sabia? É. Foi bem bacana. E o que será que vai ser a história da semana que vem, hein? Qual vai ser o próximo profeta da semana que vem? Quem será? Aham. Então, tchau, pessoal. Tchau, e agora tchau. o Anjinho vai pegar o seu super escudo e terminar o programa. Tchau, gente.